pessoal, eu sou a Mayara e eu espero que agora dê certo, porque eu já tentei começar esse vídeo várias vezes e vários imprevistos aconteceram. Mas no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Eu pedi perguntas lá no meu Instagram e aqui no canal, em uma publicação, porque eu nunca fiz um vídeo assim, então eu vou fazer uma curadoria das perguntas que vocês fizeram e vou responder o que eu me sinto confortável, mas eu espero que eu consiga responder, que seja divertido. Então é isso, chega de enrolação, vamos responder as perguntas. Eu já estou também com a minha aguinha aqui, porque eu provavelmente vou falar muito, então tenho que beber água, e também com as perguntas aqui no celular. Então vamos ver por onde começar. Eu vou começar com as perguntas do YouTube, porque foram menos, então acho que eu consigo passar mais rápido por elas. Eu vou tentar não me enrolar muito em cada uma. Uma pergunta que eu gostei bastante, que essa daqui eu já tinha visto antes, eu não vi todas antes, mas essa eu vi, que é: gostaria que você falasse mais sobre o seu aprendizado do inglês e qual a importância que você vê em aprender esse idioma sem ser por objetivos capitalistas. Mas eu achei essa pergunta muito legal, porque assim, quando eu aprendi inglês, quando eu decidi, falei assim, eu quero aprender inglês, os objetivos capitalistas eram a última coisa na minha cabeça, porque eu tinha uns 13 anos, eu acho, sabe? Aqui em casa, o meu pai, ele foi autodidata, ele aprendeu inglês sozinho, então ele sempre teve esse incentivo da parte dele, sabe? De a gente aprender inglês, eu e a minha irmã. Só que eu não tinha muito interesse, ele comprava, tipo, aqueles joguinhos em inglês, tudo, e aí eu sabia cores em inglês, números, talvez, mas muito pouco, até que eu tive que aprender na escola, e eu odiava o inglês no começo, porque eu não conseguia entender, e aí eu tenho essa coisa, né? Se eu não consigo fazer um negócio, eu fico com um ódio mortal disso. O inglês eu consegui superar, a matemática até hoje não quero ver na minha frente, mas aí eu não gostava de inglês, eu chorei várias vezes, eu lembro. Só que aí, nessa mesma época que eu comecei a aprender inglês na escola, apesar de ser um inglês super básico da minha escola também, eu comecei a assistir os vídeos do BookTube, e na época o BookTube era muito pequeno aqui no Brasil, sabe? A gente tinha alguns, mas era bem menor do que é hoje. E lá fora já tinha muito conteúdo sobre livros. E aí eu queria muito consumir esse conteúdo. Então o que eu fiz foi começar a assistir esses vídeos em inglês. E eu simplesmente comecei a assistir. Eu não teria, eu acho, essa força de vontade que eu tive nessa época de assistir vídeos de pessoas falando um idioma, assim, totalmente novo pra mim, praticamente. E eu assistia todo dia, praticamente. Eu fui pegando as palavras, foi nessa época também que eu comecei a acompanhar muitas séries em inglês, e aí eu assistia com legenda, e eu acho que eu fui aprendendo assim, sabe, absorvendo os conteúdos que eu tava assistindo. E eu queria aprender porque eu queria ler inglês, sabe? Então eu acho que sempre foi um sonho, que eu fico muito feliz de hoje em dia conseguir fazer isso, né, ler livros em inglês, porque foi a minha razão inicial pra querer aprender essa língua. Então eu acho que esse é um objetivo não capitalista, você querer ler e consumir a cultura de outro país por causa de uma língua, e também consumir perspectivas diferentes, sabe? Porque você assistindo o vídeo de uma pessoa que fala essa língua específica, no caso o inglês, talvez você não teria outra forma de ver a perspectiva dela se não fosse por isso, sabe? Se você não tivesse o domínio dessa língua. Então eu acho que esses são dois objetivos não capitalistas pra aprender o inglês. Teve uma pessoa que fez muitas perguntas. A primeira foi qual é o meu MBTI, né, o Myers-Briggs Test lá de personalidade. Eu sou INFJ, mas faz muito tempo que eu fiz esse teste, então eu não sei se essa resposta ainda seria essa. Eu preciso testar de novo, fazer o teste novamente. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo fazendo com vocês, gravado, e depois postar, e quem sabe muda, mas eu sou INFJ, gosto muito, sou muito apegada a isso e tenho um pouquinho de medo de que vá mudar se eu fizer o teste novamente, né? Mas enfim, a pessoa perguntou se eu também, quais minhas bandas preferidas, e assim, eu não sou uma pessoa de muitas bandas favoritas, eu tive muitos de momentos, sabe, na minha adolescência, assim, falo como se fosse super velha, né, gente? Mas enfim, na minha adolescência eu ouvia várias, eu gosto muito de Arctic Monkeys, Fleetwood Mac, pensando aqui, The Paper Kites, Maroon 5. Maroon 5 é uma banda que eu gosto muito das coisas iniciais dele. O álbum Songs About Jane é um dos meus álbuns favoritos da vida. É isso, essas são algumas bandas que eu gosto muito. Eu achei essa pergunta bem legal. Você já teve a síndrome de nenhum homem real vai ser tão bom como os dos livros? Atinge cerca de 90% dos leitores. Eu achei essa pergunta muito legal porque, assim, eu leio muito romance. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, e apesar
apesar de ser uma coisa que eu não trago muito pro canal, eu tô pensando em talvez ano que vem trazer mais, porque eu sei que muita gente que me acompanha não dá a mínima pra romance, mas eu sei que tem uma pessoa ou outra que gosta, então vai que, né? Vamos tentar. Mas sim, eu sou muito atingida por isso, porque, como eu falei, eu leio muito romance e as pessoas, os personagens de romance, né? Alguns são péssimos, muito deles são feitos pra serem, tipo, pessoas que mesmo com seus erros são meio que perfeitos, de alguma forma, sabe? Eles atingem as suas expectativas, mesmo que eles tenham os problemas deles, eles atingem as suas expectativas no final. Inclusive, recentemente, eu comprei a versão física do The Love Hypothesis, que foi o meu livro favorito de romance desse ano e talvez o meu livro favorito de romance da vida. E o Adam, que é o personagem desse livro, assim, ele é tudo na minha vida. Eu provavelmente vou fazer um vídeo desse livro, não sei como, provavelmente não vai ser uma resenha, mas eu vou trazer esse livro pro canal, porque eu amei e agora eu tenho a versão física, então quem sabe o vlog relendo ele, mas assim, sim, sou atingida por essa síndrome e sou apaixonada por milhares de personagens literários, muito mais do que deve ser saudável, sabe? Voltando pra essa questão de gosto musical, uma pessoa perguntou pra mim falar sobre músicas preferidas, estilos musicais e tudo mais, e meu Deus, quase derrubei aqui, mas eu sou assim, como eu falei, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu tenho uma memória muito ruim, gente. Às vezes eu tô gravando vídeo falando sobre os livros ou séries ou os filmes que eu assisti e eu esqueço o nome de personagem, então assim, é bem complicado isso. Eu lembro de umas coisas completamente aleatórias, mas eu não lembro o que é necessário lembrar. Mas enfim, bandas, músicas, o que eu gosto muito, que eu sou assim, que eu realmente falo, eu sou fã disso, é o Hozier. O Hozier, ele é um cantor irlandês e eu sou completamente apaixonada por todas as músicas desse cara, sério, eu acho que não tem nada que ele faça que eu não vá gostar. Eu gosto de tudo que ele produz. Eu já comprei, gente, livros, porque esse homem indicou, sabe? Esse livro aqui é um livro de poemas de um poeta irlandês que o Hozier, tipo, já escreveu vários versos inspirados. Esse daqui também é de um autor irlandês, que é o James Joyce. Então, assim, eu sou realmente muito apaixonada pelo Hozier, então ele é definitivamente meu cantor favorito. Eu não sei, até hoje, definir o gênero musical dele. Eu acho que é tipo um rock alternativo, mas eu não tenho certeza. Eu gosto assim de muitos gêneros musicais. Eu gosto de rock alternativo, eu gosto de indie e eu gosto de várias coisas que eu não consigo lembrar agora, mas eu ouço muitas coisas de tudo. Como eu falei, eu sou muito uma pessoa assim de eu quero encaixar essa playlist com o momento que eu tô sentindo. Por exemplo, eu gosto muito dos anos 80, das músicas dos anos 80. Se você me falar uma música dos anos 80, assim, me passar o primeiro trechinho dela, é capaz de eu reconhecer, porque eu tive uma fase na minha adolescência, assim, uma fase que durou uns 5 anos, que eu era obcecada pelos anos 80, filme, música, série, e essas coisas ainda ficaram, principalmente nessa parte musical. Então eu gosto muito de música dos anos 80, então eu coloco várias playlists, então qualquer banda dos anos 80 é capaz de eu gostar de pelo menos uma música dela, qualquer banda que fez muito sucesso nessa época, né? Eu falei um pouquinho de outras bandas que eu gosto, Maroon 5 e tal. Eu gosto muito do Harry Styles, eu fui no show dele, foi o único show que eu fui na minha vida, foi do Harry Styles, foi uma experiência mágica e, enfim, eu acho que é isso que eu posso falar sobre música. Eu gosto bastante de música clássica também, vocês já sabem, por causa de toda essa questão da Dark Academia, mas eu sempre gostei, e aí depois de descobrir a Dark Academia eu acho que eu passei a ouvir ainda mais. Então, é isso, gente, eu sou uma pessoa muito eclética, é capaz de você falar um gênero, eu vou encontrar uma música que eu gostaria, mas vai ser difícil fazer eu lembrar o nome dessa música, mas deve ter. Uma pessoa perguntou sobre a minha rotina de estudos, especialmente dentro da estética da Dark Academia, e assim, complicado falar sobre isso, porque antes da pandemia começar, do meu ano de vestibular, um ano antes de eu entrar na faculdade, 2019, foi quando eu descobri a Dark Academia e eu já fazia toda a questão do Study Blur, sabe? Que é a comunidade de estudantes no Tumblr. Então eu sempre fui focada nessa questão e, assim, quando eu estudei em 2019 e até o ano passado, eu tinha uma rotina de estudos que eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, que eu separava o tempo pra estudar, colocava às vezes assim de uma vela, colocava música, só que nesse último semestre eu realmente tava esgotada da faculdade e eu não tive uma rotina de estudo, gente. Eu fiz tudo de última hora e entreguei. Então essa é a realidade. Eu acho que eu preciso voltar pra minha rotina de estudo o ano que vem, quando as coisas estiverem mais calmas, e aí eu faço um vídeo falando sobre isso, porque
realmente eu acho que a última coisa que eu quero pensar agora é em estudos e rotinas e isso tudo. Então me desculpa não conseguir responder essa pergunta agora, mas quando eu tinha essa rotina mais certinha, eu gostava de ter aquelas, sei lá, 2 horas pra me sentar na minha mesa de estudos, e aí eu colocava uma playlist de músicas, geralmente clássicas, geralmente playlist que o pessoal monta da Dark Academia mesmo, às vezes assim de uma vela, e eu fingia que eu estava assim, eu idealizava aquele momento, sabe? Sempre foi uma coisa que me incentivou muito e me deu mais motivação, é porque realmente esse último semestre tava impossível. Mas é isso que eu posso responder por agora, eu acho. Bom, gente, essas foram as perguntas do YouTube. Eu vou passar pro Instagram agora e teve muita pergunta, então provavelmente eu não vou conseguir responder todo mundo, peço desculpas. Mas vamos lá. Uma amiga bem próxima perguntou se eu lembro do primeiro livro que eu li. E eu não lembro o primeiro livro assim que eu li, mas eu tenho um livro que tá ali em cima, eu não vou conseguir pegar agora, mas qualquer coisa eu insiro um videozinho, que é um livro infantil do Ziraldo chamado Rolim, que é sobre um umbigo, gente. E eu lembro de ler esse livro muitas vezes quando eu era pequenininha. Eu li aqueles livrinhos de contos de fada também, mas os meus pais sempre incentivaram muito a leitura aqui em casa e eu me afundei nisso, então, tipo, esses livros infantis mesmo foram os primeiros que eu li, e esse Rolim do Ziraldo foi o que mais me marcou e eu tenho até hoje. Uma pessoa perguntou como você era na escola em sentido de amizades e interações, e eu acho engraçado isso, porque eu acho que talvez seja uma coisa que muita gente não espera de mim, que me acompanha online, mas eu tinha bastantes... Eu não diria que eu tinha bastantes amizades, mas eu conhecia bastante gente na escola. Eu tive uma época que eu tinha poucos amigos, no sentido que eu tinha, por exemplo, uma amiga, eu não sei se ela tá vendo esse vídeo, se ela me acompanha ainda, mas a Joyce, e essa foi uma amiga que a gente foi muito próxima e era basicamente só nós duas, e aí ela teve que se mudar de cidade, né, gente, coisa de filme, eu fiquei super solitária, muito triste, e aí eu conheci um outro grupo de amizades, inclusive uma delas eu sou uma amiga mais próxima, acho, desse grupo até hoje, que é a Bia. Não sei se ela tá vendo esse vídeo também, né? Inclusive ela tem perguntas aqui dela provavelmente, e aí eu vou responder depois. Mas aí eu fiquei bem próxima, e aí eu acho que nos meus 2 últimos anos de ensino médio, eu tive bastante oportunidade de conhecer algumas pessoas da minha escola, e eu saí bastante com algumas delas. Mas eu conheci bastante gente, crescendo assim, eu também sempre tive grupinhos de amizade. Eu não diria que... é bem complicado falar disso, porque eu acho que muitas dessas pessoas, coisas de escola mesmo, eu fui perdendo contato ao longo do tempo, mas enquanto eu tava na escola, eu nunca fui uma pessoa assim, sem totalmente amigos. Eu sempre tinha alguém próximo por lá, sabe? Perguntaram também qual a melhor série que eu vi esse ano, e eu não vou responder, porque eu ainda quero muito fazer um vídeo falando dos melhores do ano, então aguardem. Qual o livro que você tem preconceito? Que pergunta difícil. O livro que eu tenho preconceito, gente. Ai, é difícil porque eu realmente sou aberta a ler, tipo, qualquer coisa. Eu leio uns romances muito trash, então... Meu Deus, eu não consigo pensar em nada que eu tenha preconceito, eu acho, literário, assim, de tipo, não vou ler porque eu acho que vai ser ruim, eu prefiro ter experiência antes de comentar, sabe? Uma pessoa perguntou uma pergunta relacionada a Gilmore Girls, que é se eu sou o Team Dean, Jess ou Logan. E eu sou o Team Dean, não... Meu Deus, o que foi esse relapso aqui? Eu sou o Team Jazz. Eu gosto muito do Jazz, eu acho que ele é um personagem complicado porque ele teve muitos problemas ao longo da série, ele era um personagem problemático, as coisas que ele fez com os personagens que ele teve contato não foram justas em muitos momentos, mas ele é um personagem que ele é muito bem construído, então eu entendo tudo que ele fez ao longo da série, sabe, porque ele era daquele jeito na série. Eu acho que ele é um personagem que, pelo que a gente viu dele no futuro da série, ele amadureceu muito, então eu sou pra sempre apaixonada por ele que gosta de ler, então, é difícil não se apaixonar. O Logan, eu acho que o Logan tem os seus momentos em Gilmore Girls, tem os momentos que eu gostava bastante dele, mas ele cai nesse negócio de ser o filho rico e que tem os problemas com o pai, que porque o pai não apoia ele, coitado, enquanto o pai tá tipo bancando ele, então assim, ele é um personagem que sinceramente é difícil gostar, mas eu acho que ele tem os seus momentos, ele seria o meu segundo favorito desses três, e o Dean, pra mim o Dean é
péssimo. Eu acho que ele é muito aquela coisinha conservadora, papel de gênero, então assim, não gosto do Jim. Eu acho que ele também teve seus momentos nos primeiros episódios da série, mas ele só decai ao longo dela, então assim, eu teria que ser o meu menos favorito ali de Gilmore Girls. Também perguntaram meu livro favorito do Rory Gilmore Book List, né, dos livros citados em Gilmore Girls, e eu faço vários vídeos lendo, né, os livros citados na série, e um dos que eu mais gostei, que não apareceu num vídeo lendo como a Rory, mas eu li e tá nessa lista, é A Sociedade do Anel, do Tolkien. Como você consegue ler todo dia? Eu tô com ressaca literária terrível e eu não consigo, gente. Tem muitas vezes que eu não leio, eu sou uma pessoa que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu não me forço a ler, então tem várias vezes que eu realmente nem toco num livro, às vezes por mais de um dia, mas eu tento fazer disso um hábito, né? Então é aquela coisa, eu pego, às vezes, se eu quero muito ler, quero terminar um livro, por exemplo, eu separo assim, ai, quantas páginas eu preciso ler pra terminar esse livro em uma semana. Então eu vou lá e leio tipo 15 páginas por dia. Eu acho que essa é uma dica que pode te ajudar. Eu acho que eu tinha falado da Bia, né, quando eu tava respondendo a pergunta da escola, e aí ela falou, quem é a sua amiga mais da hora? Ela, óbvio que ela queria que eu respondesse ela, né, Beatriz? Não sei se tá vendo esse vídeo, mas sim, a Beatriz eu acho que é a minha amiga mais legal, pro aumentar o ego dela. Ela perguntou como conciliar também canal, estudos e trabalho, e assim, eu acho que se mostrou nas últimas semanas que eu às vezes não consigo, mas eu acho que é tudo questão de organização. Eu acho que se você separa, se você tem esse tempo, você separa ele e coloca muito, eu acho, principalmente se você quer transformar o seu canal, ou às vezes o que você produz pra internet num trabalho, você tem que ter muita disciplina, então eu acho que é isso, sabe? Você conciliar essas coisas é você separar um momento pra cada uma delas. Eu tenho um momento de trabalho, que é aquela coisa estrita lá, né? Eu tenho que trabalhar das 1 às 7, e os outros 2 momentos que eu tenho no dia, isso nas semanas, eu tenho que saber fazer o controle do meu tempo, pra separar entre trabalho, descanso e trabalho, eu digo, do canal e estudos, né? Então eu acho que é só essa questão de organização mesmo. Eu achei muito engraçada essa pergunta, que é, você acredita em astrologia? Qual o seu mapa astral? Eu achei engraçado porque, assim, gente, eu tô com uma blusinha, que é da minha irmã, de signos, mas a minha resposta pra essa pergunta é que não muito, porque, assim, gente, eu sou fã do Carl Sagan, se você já leu O Mundo Assombrados pelos Demônios, você talvez saiba meio que ele traz muitos argumentos pra não ser uma coisa muito crível, sabe? Eu espero que ninguém se sinta ofendido com isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sou muito pra esse lado de não acreditar muito em astrologia, eu sei que a astrologia também vem de culturas tradicionais que tem um estudo muito forte por trás disso. Então eu acho que eu não entendo o suficiente de astrologia pra falar que não é uma coisa real, eu não tenho conhecimento, estudo suficiente pra isso, mas não é uma coisa que eu busco me aprofundar muito na minha vida, sabe? Eu sou capricorniana, mas eu não sei mais muitas outras coisas. Eu acho que meu ascendente é em Leão, mas é isso. Não é um assunto que gera tanto interesse em mim, e eu, por favor, não sintam-se ofendidos com isso, sabe? É só a minha visão pessoal, e se você acredita e se é um ponto muito forte na sua vida, eu totalmente respeito isso. O João, que é um amigo da faculdade, perguntou se eu sempre gostei de ler ou foi algo que você desenvolveu ao longo do tempo, e assim, eu acho que sempre, gente. Tem vídeo meu com 4 anos lendo um livrinho, sabe? Então, eu sempre gostei de ler, meus pais me incentivaram muito. Eu acho que, assim, como muita gente, infelizmente, ter essa memória ligada a essa obra é um pouco complicado hoje em dia por causa da autora, que é extremamente transfóbica, mas como muita gente, eu tive uma paixão maior pela leitura, comecei a pensar, nossa, é isso que a literatura pode me trazer quando eu li Harry Potter, sabe? Eu me entreguei completamente para aquela saga literária e foi mágico, e aí é complicado hoje em dia, né, porque eu sou totalmente contra as falas da autora, e eu acho que é horrível que ela fala e como ela usa essa posição de poder dela pra expressar essas ideias, e eu desanimei muito com Harry Potter, eu não sinto tanta vontade mais de reler os livros, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade em desfazer do que eu tenho da saga, mas assim, é bem complicado, mas Harry Potter foi o que me fez ficar com muita vontade de ler mais, mas eu já lia bastante antes, quando eu era pequena, por incentivos, assim, de professores também. Eu sempre fui muito incentivada pelos meus professores. Eu li Sherlock Holmes na escola e eu era tipo de aluna que lia os livros mesmo, que os professores indicavam e eu amava, então eu acho que teve vários incentivos, sempre gostei de certa forma. Tem uma moça que já fez essa pergunta algumas vezes, então eu vou responder ela aqui, que é se eu tenho algum método de organizar as minhas leituras. E, gente,
É complicado, porque eu queria ser mais organizada com as minhas leituras, mas eu não sou. Eu tenho vários caderninhos que ao longo do tempo eu fui reunindo, escrevendo coisas sobre livros, eu escrevo às vezes nos meus bullet journals, eu uso muito Notion, mas eu não tenho um método, eu acho que eu devia melhorar com isso. Me perguntaram se eu tivesse que ficar com apenas um único livro na vida, qual seria? Essa pergunta é uma pergunta cruel, muito difícil de responder, mas eu acho que um livro assim que me deu muito conforto quando eu li, e um autor que me dá muito conforto, é o Carl Sagan, como eu citei ele aqui antes, e é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu acho que seria o livro que eu guardaria, porque esse livro me deu muita, assim, apesar dele ser um livro que fala como a gente é uma sociedade ferrada nessa época aqui, imagina hoje em dia, que ele escreveu nos anos 90, se eu não me engano, ao mesmo tempo, o Carl Sagan é uma pessoa que traz muita esperança no que ele escreve, sabe? Ele primeiro destrói a sua fé na humanidade pra depois restaurar ela de uma forma linda. Então, assim, eu acho que eu ficaria com esse livro se eu tivesse que fazer essa escolha, mas espero que nunca aconteça, porque que triste. Eu achei legal essa pergunta, o que você gosta de comer no café da manhã? Eu tentei fazer uma pergunta diferente. E assim, engraçado, porque assim, não me coloquem no estereótipo de geração Z, gente, mas eu não como muitas coisas no café da manhã. Quando eu como, às vezes eu faço uma panqueca, aquelas panquecas americanas, às vezes eu como aquelas coisas básicas, tipo um pão com manteiga, mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de acordar de manhã, tomar uma xícara de café, e é isso, sabe? E uma pergunta que apareceu bastante é como eu me identifiquei com a Dark Academia, por que eu me identifiquei. E, gente, eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Eu quero retomar o assunto da Dark Academia, que é uma coisa que eu amo, e eu fiquei, eu acho que meio sem tempo de falar sobre isso nos últimos tempos. Sem tempo de falar dos últimos tempos, né? Mas vocês entenderam. Eu quero retomar, falar principalmente dos livros, que eu tenho muito livro da Academia que eu fui adquirindo esse ano e ainda não li, mas eu acho que eu me identifiquei porque é toda essa questão de ser apaixonada por conhecimento, né? Tipo, eu sempre gostei muito, tanto que eu gosto de ler por causa disso também, sabe? Além do entretenimento, de aproveitar aquele momento com o livro, eu gosto de ir adquirindo mais conhecimento. E a Dark Academia é sobre isso, sabe? É sobre valorizar essa questão cultural, essa questão dos estudos. Então eu me identifiquei muito por isso. Na época eu tava prestando vestibular, então eu tava aprendendo muitas coisas e descobri que pessoas acham isso muito legal e romantizam todo esse processo. Foi uma coisa incrível, então acho que isso foi uma coisa que me atraiu muito na Dark Academia. Eu acho linda as roupas também, toda a estética em si eu acho maravilhosa. Eu falei isso, eu acho que foi isso que me atraiu pra cultura pra estética e pro movimento Dark Academia, sabe? E os livros também, né? Porque eu gosto muito de tudo que eu já li, especialmente quando eu comecei a entrar no movimento foi por causa da Dona Tartt, que é a minha escritora favorita hoje em dia. A História Secreta é um dos meus livros favoritos. A História Secreta é toda uma sátira contra esse tipo de coisa, eu acho isso muito engraçado. Mas ao mesmo tempo que ela é uma sátira, é óbvio que também tem uma romantização. Eu acho que A História Secreta é um livro complexo que eu preciso reler e fazer um vídeo falando todas as minhas opiniões sobre ele. Mas eu vou acabar respondendo uma pergunta que apareceu 2 vezes, que é quais são as minhas metas pro ano que vem, tanto na vida pessoal quanto literárias. Eu ainda não decidi exatamente as minhas metas literárias, eu quero muito ler mais clássicos ano que vem, então eu acho que essa é a minha principal meta pro ano que vem, é isso, é ler mais clássicos, que eu senti que eu li muito pouco esse ano, e eu gosto muito de ler clássicos, porque eu acho que muitas coisas foram inspiradas neles, e eles são clássicos por um motivo, sabe? Eles têm muito a ensinar a gente, e eu quero ler clássicos de culturas diferentes, não ficar só na coisa ocidental, então tem isso também. E eu acho que na minha vida pessoal, eu comentei no Instagram também isso, né? Mas eu acho que eu quero muito fazer coisas além do meu trabalho, dos meus estudos, porque nos últimos 3 anos foi basicamente o que eu fiz na minha vida, foi estudar, trabalhar, seja pro canal, seja para um estágio e estudo, seja pro vestibular, seja pra faculdade. Então eu quero ter experiências que vão além disso e que eu não faça assim, estou indo nesse lugar, como eu posso transformar isso num conteúdo pro meu Instagram ou YouTube? Não, eu quero ir naquele lugar e aproveitar, sabe? Então essa é uma meta para ano que vem, e socializar mais. Essa é uma meta que eu acho um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa muito introvertida e eu gosto de socializar com as pessoas, eu sou uma pessoa que conversa muito, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de ir nos locais que você conhece pessoas, né? Porque geralmente esses locais são muito agitados, a gente conhece às vezes muita gente em festa, tudo, eventos, então
eu tenho que me abrir mais pra ir em locais diferentes e conhecer mais pessoas, e eu espero conseguir fazer isso ano que vem. Eu espero que as aulas presenciais voltem e eu conheça muitas pessoas também que estudam na USP, que eu conheci pelas redes sociais nos últimos anos. Eu espero reencontrar essas pessoas por lá, e eu acho que essas são minhas duas grandes metas pro ano que vem. Não quero criar metas que me decepcionem, né? Então eu criei essas básicas. E é isso, nossa gente, eu falei muito, eu nem sei se eu vou colocar todas as perguntas que eu respondi nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tô bem cansada já, e eu espero que eu não desista de postar esse vídeo, porque, não sei, é um pouco difícil fazer vídeo respondendo pergunta. Eu sempre acho que minhas respostas são meio decepcionantes, não sei. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!